Oi, pessoal. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema com um nome meio complicado: propriedades coligativas. Uhum. Mas olha, podem ficar tranquilos. A gente vai ver que isso descreve fenômenos bem do dia a dia, sabe? Coisas que a gente talvez já tenha visto na cozinha ou até percebido no clima. É isso aí. Muitas vezes a gente observa sem nem saber que tem um nome técnico por trás, né? Exato. A gente pegou uns materiais bem legais para essa análise. Tem desde artigo mais didático, sabe? Para pegar o básico, Sim, tem uns bem explicadinhos. até uns textos com mais detalhes técnicos e até exemplos práticos. A ideia aqui é tipo assim, desvendar o que são essas propriedades e como elas aparecem no nosso cotidiano. Perfeito. Vamos focar em como só adicionar uma substância, que a gente chama de soluto, num líquido, o solvente? Tipo o sal na água, né? Isso, tipo sal na água. Como isso já muda as propriedades dessa água, tipo o jeito que ela congela ou ferve. E o mais legal é que muitas vezes o que conta é a quantidade de partículas que a gente dissolveu. Ah, então a chave é a quantidade mesmo, não tanto o que é a partícula. Em geral, sim. É que essas partículas dissolvidas, principalmente as que não evaporam fácil, elas ficam ali, né, no meio das moléculas do solvente. Sei. Elas agem como pequenos obstáculos, sabe? Elas meio que atrapalham o movimento natural das moléculas do solvente. Aí fica mais difícil para a água evaporar ou para ela se organizar direitinho para formar gelo. Entendi. Puxa, isso me lembrou na hora daquele truque do churrasco, de colocar sal no gelo do isopor para gelar a latinha mais rápido. Clássico. Ou quando falam para jogar sal na neve em lugar frio para derreter, né? Isso é uma dessas propriedades, crioscopia. Exatamente. Crioscopia na veia. Quando você adiciona sal na água, ou no gelo, né? Ela só vai congelar numa temperatura mais baixa ainda. Ah, por isso gela mais rápido a bebida, porque o gelo com sal tá mais frio que 0 graus. Na verdade, ele derrete a 0 graus, mas a mistura de água líquida e gelo com sal pode ficar abaixo de 0. O sal dificulta que a água volte a congelar, que forme a estrutura do gelo. Entendi. E tem um ponto interessante aí. O sal de cozinha, o NaCl, quando dissolve, ele quebra em 2 íons, Na+ e Cl-. Assim. Já o açúcar, por exemplo, a molécula fica inteira na água. Então, para a mesma quantidade em massa, o sal gera mais partículas, mais obstáculos. Nossa, então o efeito do sal é mais forte que o do açúcar para a mesma quantidade? Para a crioscopia, sim, justamente por causa desse maior número de partículas. Faz todo sentido agora. E bom, se atrapalha o congelamento, imagino que atrapalhe a fervura também. Aquilo de colocar sal na água do macarrão parece que demora um tiquinho mais para ferver, né? Pois é exatamente isso. Essa é a ebulioscopia, o contrário da crioscopia. Ebulioscopia. Isso. Adicionar o soluto faz o ponto de ebulição aumentar. A água com sal precisa ficar um pouco mais quente que 100 graus, né, ao nível do mar, para conseguir ferver com força. E por que isso? Tem a ver com aquela dificuldade de evaporar que você falou? Exatamente. Tá super ligado à tonoscopia. Tonoscopia. Outro nome. São 4 principais. A tonoscopia é justamente essa diminuição da pressão de vapor do líquido quando tem soluto. Pressão de vapor. O que é isso? Rapidinho. É tipo a vontade que o líquido tem de virar gás, de evaporar. As partículas de soluto ali na superfície meio que seguram as moléculas de água, sabe? Aham, tá. Elas dificultam a fuga da água para virar vapor. Perfeito. E a fervura acontece quando essa pressão de vapor iguala a pressão do ambiente, a pressão atmosférica. Uhum. Se a pressão de vapor da solução está mais baixa por causa do soluto, a gente precisa esquentar mais para ela conseguir igualar a pressão de fora e ferver. Entendi. Então, peraí. Aquela coisa de que a água ferve mais rápido em lugar alto, tipo La Paz. Sim. Não tem a ver com isso, então, com autonoscopia. Tem a ver com pressão, mas é a outra pressão. Lá no alto, a pressão atmosférica, o ar em cima da panela, é menor. Ah, certo. Então a água não precisa fazer tanta força para evaporar. A pressão de vapor dela é igual à pressão externa mais cedo, numa temperatura mais baixa. Ferve abaixo de 100 graus Celsius. Entendi a diferença. Uma é a pressão de fora diminuindo, a outra é a pressão de dentro do líquido diminuindo por causa do soluto. Exatamente. Tonoscopia sobre o efeito do soluto dentro do líquido. A altitude é sobre a pressão fora do líquido. Claríssimo. Bom,
Então já vimos congelamento, fervura, evaporação. Falta uma, né? A osmose. A osmose, isso. O que seria... Lembra daquele negócio do dedo ficar enrugado na piscina? Sim, é um ótimo exemplo. Ou quando a gente salga a carne para conservar, o bacalhau. Ou faz compota de fruta com muito açúcar. Tem a ver. Totalmente. Osmose é o movimento da água, do solvente, né? Ela passa espontaneamente através de uma membrana especial chamada semipermeável. Semipermeável. Deixa passar só algumas coisas. Isso, geralmente deixa passar o solvente, a água, mas segura o soluto, o sal ou o açúcar. E a água vai sempre do lado onde tem menos soluto para o lado onde tem mais soluto. Ah, então ela vai para onde está mais concentrado. Exato. É como se a água tentasse diluir aquela solução mais concentrada. No caso da carne salgada, o sal puxa a água de dentro das bactérias, sabe? Nossa. E aí elas morrem desidratadas? Exatamente. Por isso conserva o alimento. O dedo enrugado é um pouco mais complexo, mas envolve a água entrando na pele. E a osmose é fundamental para a vida, né? Para a planta absorver a água do solo, para as nossas células manterem o equilíbrio de água. Que demais! E a tal da pressão osmótica? Ah, sim. A pressão osmótica é tipo a pressão que a gente teria que fazer contra esse movimento da água. Se você aplicasse uma pressão no lado mais concentrado, conseguiria impedir a água de entrar. Essa é a pressão osmótica. Entendi. Uma medida dessa força da água querendo entrar. Isso. E o mais interessante, se você aplicar uma pressão maior que a osmótica, você inverte o processo. Inverte? Como assim? Você força a água a sair do lado mais concentrado e ir para o lado menos concentrado, passando pela membrana. É a osmose reversa. Osmose reversa. Já ouvi falar. Usam para tirar o sal da água do mar. Dessalinização. É uma tecnologia super importante. Uau! Que aplicação prática. E olha que curioso, a gente encontra membranas semipermeáveis em lugares inesperados. Aquela pelinha que fica dentro da casca do ovo. Aquela fininha. Essa é a mesma. Ela funciona como membrana semipermeável. Dá para fazer uns experimentos bem legais de osmose em casa com ela. Que dica boa. Então, para a gente fechar aqui, recapitulando, vimos a crioscopia, que abaixa o ponto de congelamento. Isso. Água com sal congela mais frio. A ebulioscopia, que aumenta o ponto de ebulição. Ferve mais quente. A tonoscopia, que diminui a pressão de vapor, a evaporação. Evapora menos. E a osmose, que é esse movimento da água através da membrana. Indo para o lado mais concentrado. E o ponto comum de tudo isso é que adicionar um soluto muda o comportamento do solvente. Exatamente. O ponto-chave é que essas mudanças dependem da concentração das partículas do soluto. São elas que ficam ali no meio, atrapalhando as moléculas do solvente de fazerem o que fariam normalmente sozinhas. Perfeito. Então, fica aí uma coisa para a gente pensar, né? Já que o que importa é o número de partículas. E a gente viu que o sal se quebra em várias, mas o açúcar não. Uhum. Será que um pouquinho de sal, tipo uma colherzinha, tem um efeito muito maior nessas propriedades do que a mesma colherzinha de açúcar? Fica a reflexão aí para a próxima vez que alguém for cozinhar ou preparar uma bebida bem gelada.